pessoal, sou o professor e contador Pedro. Hoje vamos dar mais uma aula de contabilidade geral, falando sobre a distribuição dos dividendos, tá? Você que vai fazer concurso público, você que é estudante de ciências contábeis, está estudando para fazer o exame de suficiência, e você que é um usuário da contabilidade, e principalmente para os leigos, né? A gente vai tentar esclarecer aqui esse assunto sobre dividendos, tá? Então, pessoal, o que seria dividendos? O dividendo é aquela parte do lucro líquido destinado aos sócios ou acionistas pela remuneração do capital investido na empresa. Então, pessoas se unem para abrir uma empresa, colocam valores para formar o capital social da empresa. Quando a empresa começa a operar, havendo lucro, é lógico, né, que parte desse lucro vai ter que também ser destinado aos donos da empresa acionista, tá? Então, isso aí é o dividendo. É a parte do lucro que é destinado aos sócios ou acionistas. Quando eu falo acionista, são os donos da empresa sociedade anônima, e sócios são de outros tipos de sociedade limitada, por exemplo. Agora, como é que a gente faz essa apuração aí do dividendo? Bom, a gente vai pegar a demonstração do resultado do exercício, né, que é uma das principais demonstrações da contabilidade, e nós chamamos de DRE, que basicamente aqui nós colocamos de maneira bastante simplificada, são receitas menos despesa. E no final, na última linha da demonstração, né, você tem ali o lucro líquido do exercício. Sobre esse lucro líquido que você vai destinar parte para o dividendo. Além do dividendo, você também poderá destinar parte para investir na empresa desse lucro, você poderá usar parte desse lucro para poder compensar prejuízos anteriores, tá? Então, é daí que você vai tirar esses valores. Agora, com relação ao que a gente está estudando hoje, o dividendo, que é aquela parte que vai lá para o sócio acionista, você vai fazer um cálculo, né? Depois de ver como é que é feito esse cálculo, e aí você vai sobre esse lucro líquido jogar um percentual, e esse valor calculado vai para onde? Vai parar na demonstração do balanço patrimonial, como uma obrigação da empresa, lá no grupo ativo circulante, onde representa as dívidas a curto prazo da empresa, aqui a empresa tem dívidas para acontecer, e também, nesse caso aqui, dividendos com os próprios acionistas, tá? É aqui que vai ficar os dividendos até que sejam efetivamente pagos aos acionistas. Normalmente a conta utilizada é dividendos a pagar, ok? Então aí que fica os dividendos. Bom, o cálculo do dividendo. É bom frisar o seguinte: o valor de ser distribuído como dividendo é estabelecido no contrato social ou estatuto da empresa, tá? No caso, o estatuto se vai ser. Então, pode ser qualquer percentual. Estando no contrato da empresa, no estatuto, qualquer percentual é permitido para você calcular o dividendo. Agora, existem situações como quando o estatuto é omisso, ou o contrato social, no caso, mas vamos falar especificamente agora da sociedade anônima, que existe uma lei base para isso. Quando o estatuto for omisso, a lei que rege as sociedades anônimas, a Lei 6404 de 76, com as devidas alterações, no seu artigo 212, ele fala essa situação que o sócio vai ter direito, né, a receber dividendo, mas não está previsto lá no papel do estatuto quanto que vai ser. Então diz lá o seguinte: quando os estatutos não constarem esses critérios para distribuição, né, como vai ser feito o cálculo, os acionistas terão o direito de receber 50% do lucro líquido ajustado, conforme consta do seu artigo aí, 202. Então você tem que entender que existe um lucro líquido ajustado, no caso do estatuto omisso, tá? Onde você vai receber, no caso do acionista, 50% do lucro líquido. Agora tem a situação também prevista na lei sobre o tal do dividendo mínimo obrigatório. Que situação é essa do dividendo mínimo obrigatório? Se por acaso, voltando aqui ao estatuto omisso, a Assembleia, né, resolver deliberar e colocar o valor no estatuto, modificar o estatuto e colocar o valor realmente a ser destinado para o cálculo de dividendo, ele não poderá ser o valor o quê? Menor do que 25% do lucro do Estado. Tá? Então, se resolver, né, colocar um valor no contrato, no caso voltando aqui, sociedade anônima no estatuto,
esse valor não poderá ser inferior a 25%, tá? Esse aqui é o mínimo para distribuir dividendos, ok? Sobre esse lucro líquido ajustado. Vamos ver então agora que lucro líquido ajustado é esse aí, o cálculo. Então vamos lá. Você tem aqui o lucro líquido do exercício, né? Apurado da prestação total do exercício, da DRE. Aí você vai diminuir a tal da reserva legal constituída no exercício, vai diminuir a reserva de contingências constituída no exercício e vai reverter reservas para contingências anteriores. Pessoal, reservas, que pode ser de lucro ou reserva de capital, são parte, né, do lucro da empresa que é guardado, como o próprio nome diz, reserva, para poder salvaguardar o capital, o patrimônio da empresa, tá? Tem vários tipos de reservas, ela tem várias distribuições, mas, como eu falei, no seu pano de fundo principal é para salvaguardar o patrimônio da empresa. No caso aqui, essa reserva legal, você tem que tomar muito cuidado, como a gente vai ver daqui a pouco em duas questões, tá? Quando você vai calcular aqui a reserva legal, que é a primeira coisa a fazer antes de distribuir o lucro para qualquer situação, investir na empresa, distribuir dividendos, você vai ter que tirar 5%, é um valor já padrão, está na lei, 5% desse lucro líquido você vai ter que tirar primeiro para depois fazer a distribuição, inclusive os dividendos, tá? 5%. E aí que está a pegadinha, é o seguinte, esses 5% aqui não pode depois fazer com que o somatório da reserva legal, que vai estar lá no patrimônio líquido, seja superior a 20% do capital social. Então, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo aqui nessas duas questões que eu trouxe para vocês, tá? Mas vamos ver aqui, então, agora o exemplo prático do cálculo do lucro líquido ajustado e o respectivo dividendo. Vamos supor aqui que a empresa teve um lucro líquido de R$ 1.000, reserva legal é 5%, como eu falei, né, padrão, legal, está na lei, 5%, então você calcula 5%, aqui no caso é 50%, menos a reserva da contingência constituída no exercício. Não existe aqui um valor obrigatório, vai depender do estatuto da empresa. Caso haja reservas anteriores, você faz a reversão e soma aqui. Sobre esse saldo aqui, tal do lucro do ajustado, é que você vai calcular o dividendo mínimo obrigatório naquele caso ali, né? Que não tem nada escrito, o pessoal não vai mudar o estatuto, nada ainda, e resolve calcular quanto? 50%, tá? Nesse caso aqui. Então, esse seria o valor, nesse exemplo, distribuído aos acionistas, o dividendo, 450. Tá bom? Então, se por acaso, né, se por acaso eles resolverem, como nós vimos anteriormente, eles resolverem constar lá no estatuto, né, um valor a ser calculado para o dividendo, não pode ser o quê? Um valor inferior a 25%. Vamos ver então agora as questões que eu falei que tem pegadinhas e que tem que tomar cuidado, tá? Então nós temos essa questão aqui de até esse ano da IDECAM. Aí você tem aqui 31/12 X0, uma empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial. O que importa aqui é isso aqui, ó, o patrimônio líquido, onde está o que? O capital social, onde tem as reservas de lucro ou reserva de capital, como tem aqui, tá? Aqui que vai ser importante para a gente. Logicamente, o lucro líquido que é dado no exercício, na questão. Em X1, a empresa apresentou um lucro líquido de quanto? R$ 120.000. A empresa distribuiu dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre o lucro ajustado, tá? Essa alternativa que indica os dividendos distribuídos pela empresa. Então, a primeira coisa que tem que fazer aqui é calcular o tal do lucro líquido ajustado. A única coisa que nós temos aqui para calcular o lucro líquido ajustado vai ser a reserva legal, porque você não tem reserva de contingência aqui para fazer aquela compensação. Então, você deveria pegar os 120 mil aqui, calcular quanto? Calcular os 5% que é previsto, né, pela lei 6404, a lei das sociedades anônimas, né, e suas devidas alterações, deveria então calcular aqui, daria quanto? Daria R$ 6.000. Só que tem um detalhe que você tem que tomar cuidado aqui, ó. Você tem que olhar aqui o valor do saldo da reserva legal, que está escrito legal, no caso é legal, tá? Ó, 36 não pode ser superior a 20% do capital social. 20% de 200 mil é 40 mil. Então você não vai poder destinar quanto? Os 6, né? Porque se você somar aqui, ó, vai dar 42, vai ultrapassar. Então você só vai poder destinar quanto? Só vai poder destinar a o que falta, R$ 4.000. Então, na realidade, você vai ter que pegar 120 mil
120 mil menos o que está faltando aqui, ó, para a reserva legal, né? Menos 4 mil reais é o que falta aqui, tá? Então, se você for calcular aqui agora, fazer essa continha aqui, né? 120 mil menos os 4 mil, você vai ter aqui 116 mil, que vai ser o valor do lucro líquido ajustado aqui. 116 mil. E aí você vai calcular quanto? Aí vai calcular o dividendo mínimo obrigatório ali, naquele caso, né? Que falou que foi quanto? 25%, tá? Então, se você calcular aqui 25% disso aqui, você vai ter quanto? Você vai ter o dividendo obrigatório de quanto? 29 mil reais. Letra B, tá? Então, muito cuidado aqui com a pegadinha, tá ok? Tem que ver aqui a questão do saldo da reserva legal. Depois nós colocaremos uma aula sobre as reservas, tanto de lucro como a reserva de capital. E somente fazer exercício sobre essa questão aqui, tá? Do limite. Outra questão aqui também, para quem vai fazer o concurso, abriu agora o edital da Receita Federal, né? Agora vai ser a FGV, que vai ser a banca. Então aqui uma questão para vocês verem como é que são as questões da FGV. Então vamos lá. Em 30 de 12 de 2015, a companhia WWW apresentava o seguinte balanço patrimonial. Mais uma vez aqui o que interessa para a gente é o patrimônio líquido, né? E aí você tem um lucro líquido ajustado de quanto? 160 mil aqui. Aí ele fala, dado que a companhia WWW distribui dividendos mínimo obrigatório, também 25% do lucro líquido ajustado, a segunda opção é que indica o valor dos dividendos a pagar em 31 de 12. Olha, de novo, a única coisa que nós temos aqui é a reserva legal. Não temos reserva de contingência para fazer aqueles ajustes lá. Você tem, então, o lucro líquido aqui, quanto que é o lucro líquido do exercício? 160 mil reais, tá? 160 mil reais. Então, a princípio, você iria calcular quanto? Você iria calcular também os 5% da reserva legal, né? E ia tirar aqui. Só que você tem que ver o seguinte, ó. Já tem um saldo de 25 aqui da reserva legal. 20% do capital social dessa empresa aqui é quanto? É 30 mil. É 30 mil, tá? Então, eu só posso, mais uma vez, eu só posso colocar para a reserva legal desse exercício quanto? 5 mil reais, tá? Então, o que vai acontecer? Em vez de você calcular 25% disso aqui, que vai ficar algum valor aqui, né? Em vez de você calcular, melhor dizendo, 5% disso aqui, diminuir, depois calcular 25%, aí você vai ter essa resposta por aqui. Na realidade, você vai tirar quanto? Você vai tirar 5 mil reais, porque é o que falta para chegar ao limite, de 20% do capital social, e sobre esse valor aqui, né, que vai dar quanto? 155 mil, né? 155 mil, que você vai calcular os 25%, né, obrigatório para o dividendo. Então, aqui no caso, seria quanto? Seria 38.750, tá? Alternativa aqui. Qual alternativa? Letra D de dado. Então, esse aqui vai ser o dividendo a ser distribuído para os acionistas nesse caso aqui. Entenderam essa questão aqui da distribuição do dividendo, tá? Com relação à situação do estatuto omisso, com relação ao dividendo mínimo obrigatório e com relação ao tomar cuidado com essa reserva legal aqui, tá? Que não pode ultrapassar o seu saldo de 20% do capital social. Alguma dúvida ou comentário? Deixa aí, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e curtam e não deixe de se inscrever no nosso canal e até uma próxima oportunidade.